Capítulo 31. As últimas palavras de Rosa ecoavam enquanto eu tomava banho e me trocava depressa. A meia calça tinha irritado um pedaço de pele no meu joelho esquerdo, mas eu ignorei isso enquanto caminhava para o meu quarto. Pegando minha bolsa, abri o compartimento lateral e tentei ligar para Ryder. Não atendeu. Abrindo a tela de texto, digitei: "Você está bem?" A mensagem subiu, e embaixo dela, o ícone mostrava que havia sido entregue. Esperei. Nenhuma resposta. Eu me virei de lado, tirando o cabelo úmido do rosto. Eu não devia ter deixado Ryder. Eu devia ter ficado com ele, com Hector. Eu não podia ajudá-los, mas poderia estar lá com eles, só que eu tinha ido embora. Fiz o que me mandaram, como sempre, e fui embora. Eu não tinha certeza se ir embora havia sido certo ou errado. Olhei para meu telefone e comecei a ligar para Ainsley, mas parei. Eu não sabia como dizer a ela o que acontecera. Especialmente com tudo o que ela estava passando, eu me sentei na cama e não me mexi. Os minutos viraram horas. O céu escureceu do lado de fora da janela. Eu me deitei, segurando o telefone. Minha cabeça parecia estranhamente vazia, exceto por um zumbido baixo, como quando eu tinha um resfriado. Devo ter adormecido porque, quando pisquei, a luz do sol entrava pelas janelas. Minúsculas partículas de poeira dançavam nos raios. Com boca seca, eu me sentei e desviei o olhar. Olhei para a porta fechada, sabendo que eu a deixara aberta ontem. Por alguns minutos, não conseguia lembrar exatamente porque havia essa agitação horrível na boca do meu estômago. Jaiden, meu corpo, estremeceu quando torci a cintura, procurando meu telefone na cama. Ali, no meio dos meus travesseiros. Eu o peguei e toquei na tela. Nenhuma ligação perdida ou mensagem não lida. Olhando para a tela, eu disse a mim mesma que o motivo para Ryder não ter ligado ou mandado mensagem era porque estava com Hector. Tranquilizar-me não era sua prioridade. Eu entendia isso, mas o medo cresceu dentro de mim e a náusea surgiu. Ryder estava bem. Não havia nenhum motivo para ele não estar. O medo deu lugar a um pavor profundo, joguei minhas pernas para fora da cama e corri pelo corredor para o banheiro. Fechando a porta atrás de mim, caí de joelhos e vomitei. Não saiu nada. Não mesmo. Fiz força até minhas costelas doerem. E então me sentei lá, respirando fundo, lenta e dolorosamente, fiquei de pé e peguei minha escova de dentes. Abrindo a água, escovei os dentes e depois lavei o rosto, fazendo uma careta quando o sabonete e a água quente me atingiram. Quando olhei para cima, vi meu reflexo. Pequenas marcas salpicavam minhas bochechas. Havia sombras na pele sob meus olhos. Meu cabelo ainda estava um pouco úmido por ter dormido com ele molhado, e no momento estava cor de vinho, totalmente bagunçado. Eu me afastei da pia e caminhei de volta para o quarto. Cada passo parecia muito lento, nada parecia real quando peguei meu telefone outra vez. Mallory chamou Cário do andar de baixo. Você pode vir até aqui. Apertei o telefone em minha mão e corri para baixo, encontrando os dois sentados à mesa da cozinha. Diminui o passo ao me aproximar da ilha. Eles pareciam não ter dormido muito na noite anterior. A camisa cinza de Cário estava amassada. Fios de cabelos escapavam do rabo de cavalo curto de rosa, abanando seu rosto como pequenos dedos. Por que não vem se sentar? Convidou Cário gentilmente. Havia canecas na frente deles, e o cheiro era forte, sentindo que aquela não seria uma conversa que eu queria ter. Fiquei onde estava, ele olhou para Rosa e depois continuou: "Como está se sentindo?" Eu achei que era uma pergunta incrivelmente idiota. Sei que o que você acabou de testemunhar é muito com que lidar. Muito. E Rosa, eu gostaríamos que você nunca tivesse que passar por isso de novo, então me dei conta. Como eu poderia ter esquecido? Ele estava falando das Beck. Fora os olhos baços, isso não tinha nada a ver com encontrar as Beck em sua cama, morta havia muito tempo e fria. Eu não sabia os detalhes, mas a morte dela havia sido pacífica em comparação com a de Jaiden. A morte dela nada tinha a ver com a de Jaiden. Sabemos que agora é um momento difícil, prosseguiu Cário, e eu pisquei, me perguntando se eu tinha perdido metade do que ele dissera. Mas esta conversa não pode esperar? O quê?
Olhei para eles e pousei meu telefone na ilha. O que não pode esperar, Ryder? Rosa pegou a caneca de café. Precisamos falar sobre Ryder. Minhas sobrancelhas se ergueram. Por quê? Acho que é bastante óbvio, afirmou Cário, o tom de voz suave, mas firme. O que aconteceu ontem não tem nada a ver com Ryder. A surpresa cintilou no rosto de Cário e depois se esvaiu tão depressa que não tive certeza se realmente a vi. Vou ter que discordar disso, nós dois, Rosa juntou. Se a ele você nunca teria passado nem perto daquele bairro se não fosse por Ryder. O que há de errado com aquele bairro? Eu quis saber, e Cário ergueu a sobrancelha. Sim, não é o melhor, não é o Point ou onde Ainsley mora. Mas não é o pior da cidade. Não é um bom lugar, Mallory. Cário cruzou as mãos em torno de sua caneca. Sei que você não viu muito da cidade, mas nós vimos. Eu vi a pior merda que esta cidade tem a oferecer. E não tem nada a ver com o bairro. A raiva brilhou em mim, forte como o sol, e eu tive a vaga percepção de que não havia parado em mim enquanto eu falava. Eu estava muito, muito irritada para me importar. Mallory, alertou Rosa, olha a boca, a boca. Eu vi alguém atirar, minha voz falhou, vi um amigo morrer ontem, e vocês estão culpando Ryder por isso. Não estamos culpando Ryder, rebateu Cário. Só não achamos que sua amizade com ele seja a melhor coisa para você agora. Eu não sou amiga dele. Minhas mãos se fecharam em punhos, ele é meu namorado. Cário beliscou o alto do nariz e murmurou. Mallory, o quê? Você sabe que ele é meu namorado. Sim, mas... Ele olhou para Rosa, impotente. Ouça, querida, de todas as pessoas, nós somos as que menos julgamos, mas Ryder não é o tipo de pessoa com quem você precisa se envolver. Rosa pôs sua caneca de lado. É isso que estamos tentando dizer. Olhei para ela, pasma. De que tipo de pessoa você está falando? O tipo que não tem futuro. O tipo que nem se importa com o fato de não ter um futuro planejado. O tom de Cário se tornou mais duro, e eu vacilei. Era isso que eles pensavam de Ryder. O tipo que leva você a um bairro no qual jovens de 15 anos são baleados na droga da rua. Meu queixo caiu. Cário, Rosa estendeu a mão, colocando-a em seu braço. Não. Nós confiamos em você para tomar decisões inteligentes, mas não confiamos nele. Temos sido tolerantes o suficiente com toda essa história de Ryder, porque sabíamos o que significava para você, mas estamos pondo um ponto final nisso. Suas bochechas ficaram vermelhas. Você poderia ter se ferido ontem. Ou algo pior. É inaceitável, e não vou passar por isso outra vez. A culpa não foi dele. Gritei. Rosa piscou, surpresa. Nunca, nos 4 anos em que vivi com eles, eu havia levantado a voz ou lhes respondido. Nós sabemos que a culpa não é dele, Mallory, mas isso não muda o que aconteceu. Ok, vamos falar sobre o Senhor Stark. Os olhos de Cário brilharam. O que ele pretender fazer depois de se formar, se ele se formar? Pintar carros para o resto da vida? Minha pele ficou quente. O que há de errado com isso se fosse a escolha dele? Ele é bom no que faz. E é brilhante. Eu me sentia tentada a pegar alguma coisa e jogar longe. Não só por causa do que eu ouvia, mas porque Ryder dava essa impressão às pessoas. A todos. Que ele não se importava, mas ele se importava. Agora eu estava chateada com eles e com Ryder. Ele anda com pessoas que... Rosa apertou o braço do marido, o impedindo-o de terminar a frase. Cário parecia prestes a desistir. Eu não estou tentando chatear você, Mallory, mas ele não é bom, não diga isso. Eu levantei a mão, e meu dedo tremia enquanto eu apontava para eles. Ele garantiu que eu estivesse segura ontem e ficou ao meu lado antes de vocês sequer saberem que eu existia. Ele era a única pessoa que eu tinha, e só porque ele acha que não está apto a ir para a faculdade, vocês acham que ele não tem valor? Mallory, os olhos de Cário se arregalaram. Eu sei que Ryder ficou ao seu lado. Eu sei o que ele fez por você, e não estou desmerecendo esse fato, mas isso não muda o que aconteceu ontem. Não é só sobre o seu passado em comum ou sobre a faculdade. Eu sei o tipo de pessoa com quem ele passa o tempo. Eu sei. Eu não ia parar agora. Uma tampa tinha sido arrancada de mim. A emoção reprimida havia sido liberada. Tudo o que tinha acontecido na véspera. Tudo o que tinha acontecido nos últimos 2 meses, nos últimos 4 anos, a vida inteira. Lágrimas arderam nos meus olhos.
Ryder é uma boa pessoa. E Hector também. E Jaiden também era. Só porque eles não têm dinheiro ou não moram em uma casa como esta, isso não os torna pessoas ruins. Nós sabemos disso. Rosa se levantou, balançando a cabeça. Nem Cario nem eu viemos de famílias com dinheiro. Você sabe disso. Não tem nada a ver com dinheiro, então, tem a ver com o quê? Ele não é bom para você, repetiu Cario, por quê? Minha voz se tornou estridente aos meus próprios ouvidos, só porque não estou concordando com tudo o que vocês dizem. Ele é culpado por isso. Você viu alguém levar um tiro e morrer porque estava com ele. A voz de Cario era tão afiada quanto uma lâmina. Não foi culpa dele. Você pode fazer escolhas melhores do que essa, Mallory. Escolhas mais inteligentes, argumentou ele. Você tem a vida inteira pela frente, perfeitamente definida. Não jogue isso fora. Não jogue tudo fora, porque você está cometendo um erro. Eu endureci. De jeito algum eu considerava Ryder um erro, mas Deus, eu tinha o direito de cometer erros. Eles iriam acontecer. Eu não era perfeita. Eu não era perfeita. Algo dentro de mim se encaixou. Rosa e Cario sabiam que eu estava longe de ser perfeita. Eles tinham de saber que eu cometeria erros. Que eu precisava cometê-los. Querer ser perfeita para eles já não tinha o mesmo poder porque eu não. Podia ser isso. Meus ombros se endireitaram. Se ele for um erro, então estou bem com isso. Olhando para longe, ele esfregou a mão no rosto. Nós nunca teríamos essa conversa com Marquette. Meu queixo caiu quando dei um passo para trás. A mágoa me atravessou, instando minha raiva como o vento faz com um incêndio. Nos 4 anos desde que eles me haviam levado para sua casa e sua vida, eu nunca os ouvira dizer algo como aquilo, pelo menos na minha frente. Cario, suspirou Rosa, eu não pedi, respirei rapidamente, eu não sou ela. Nunca serei ela. Ele baixou a mão, e em seguida, virou a cabeça para onde eu estava. A cor desapareceu de seu rosto. O arrependimento encheu seu olhar imediatamente. Mallory, eu não vou tomar as decisões dela, falei, as mãos trêmulas, e tudo saiu novamente. Eu não quero passar o resto da minha vida em um laboratório. Não quero fazer nada no campo da medicina. Não sou perfeita como ela. Não quero ser. Rosa levou a mão ao peito. Querida, chega. Eu estava tão cheia dessa conversa que nem precisei de palavras para lhes dizer isso. Eu não precisava de um sermão naquele momento. Eu não precisava ouvir nada do que eles estavam dizendo. Eu precisava estar com Ryder, estar lá para ele, como ele estivera para mim tantas vezes no passado. Isso era tão certo que me atingiu com força. Era minha vez de cuidar dele e ser a forte. Aquela que se manteria de pé para que ele pudesse desmoronar um pouco. Eu não ia me despedaçar e contar com ninguém para juntar meus cacos. Eu estava cheia, virando-me, saí da cozinha e corri para cima. Dentro do meu quarto, bati a porta e, em seguida, tirei minha camisa larga. Abri uma gaveta e a vasculhei até encontrar um sutiã e uma camiseta regata. Peguei um gorro e o enfiei na cabeça. Amarrei meu cabelo para trás com um nó frouxo enquanto caminhava até a cama. Enfiando o telefone na bolsa, eu a joguei sobre o ombro e, em seguida, me virei. Saí do quarto enquanto pegava minhas chaves. Desci 2 degraus de cada vez, e quando cheguei ao hall, Rosa apareceu. Ele não quis dizer aquilo, não importa. Andei direto para a porta. Ela me seguiu. Aonde você vai? Sair, respondi. O coração acelerado. Mallory. Abrindo a porta, parei e olhei para ela. Preciso ficar ao lado dele. Hector e Jaiden são como irmãos para ele. O ar frio passou por mim e entrou na casa. Preciso ir. Você não pode. Eu preciso ir. Minha mão apertou a maçaneta quando Cario apareceu ao fundo. Estou indo. Então saí. Saí de casa sabendo que Cario e Rosa não aprovavam, sabendo que estaria encrencada. Sabendo que os estava decepcionando, que já os havia decepcionado. Tentei falar com Ryder outra vez, mas a chamada foi direto para a caixa postal e a mensagem que enviei não apareceu como entregue. Eu sabia que isso provavelmente significava que seu celular estava desligado. Tentei não me deixar assustar muito, porque eu estava surtando sobre Cario e Rosa. Nós nunca teríamos essa conversa com Marquette. Deus, isso doía muito. Feria. Mas também doía saber como eles viam Ryder e até mesmo Hector e Jaiden.
Nunca imaginei que eles seriam assim. Eu estava com tanta raiva, tão desapontada que meus dedos doíam de apertar com força o volante, eu não podia pensar em Cairo e Rosa agora. Teria que lidar com as consequências quando voltasse para casa, e seriam consequências enormes. Porque eu sabia que o que fazia era certo, é também errado. O primeiro lugar que verifiquei foi a casa dos Luna. Encontrei uma vaga a cerca de 2 quarteirões à frente e subi, correndo contra o vento forte que açoitava a rua. Vi o escort de Hector. Pessoas vestindo casacos volumosos e gorros estavam sentadas nos degraus das casas enquanto eu corria por elas e me dirigia à porta da frente. A guirlanda de outono tinha sido substituída por sempre viva e uma nova onda de raiva me atingiu quando eu me lembrei do que Ryder dissera sobre a administração da escola. Que viam determinados endereços e então nem tentavam. Nunca pensei que Cairo e Rosa fossem assim. Sirenes soaram ao longe quando bate a porta, lembrando-me da véspera. Um arrepio me subiu pela espinha. Passos pesados foram ouvidos lá dentro e eu fiquei tensa. A porta se abriu e um homem alto, mais velho, estava ali. Ele deu uma olhada em mim e franziu a testa. Quem é você? Estou procurando. Outro cara apareceu atrás dele. Eu o reconheci da véspera. Ele estivera naquela casa, mas eu não sabia seu nome. Você é a namorada de Ryder. Ele empurrou o outro homem para o lado. Está procurando por ele? Assenti, ele está aqui sim. No andar de cima. Estava no sótão. Na última vez que o vi, ele deu um passo para o lado e me deixou entrar. Engoli em seco quando olhei ao redor. A sala estava lotada. Olhei para o cara, sinto muito sobre Jaiden. Seus olhos brilharam quando ele fechou a porta. Eles não vão se safar dessa. Ah, não. De jeito nenhum vão se safar de terem derramado meu sangue, prometeu ele, e eu tremi novamente. O outro homem balançou a cabeça enquanto esse cara, que eu estava supondo que fosse da família, apontou para as escadas. Está um pouco lotado lá em cima. Achei isso um pouco estranho porque, mesmo que eu não tivesse ido ao sótão, tinha a impressão de que era muito grande, mas me virei e subi as escadas, passando por uma mulher alta, de cabelos escuros que esfregava um lenço nas bochechas. Não vi a senhora Luna, mas tudo em que eu conseguia pensar era no que Jaiden dissera antes. Que ela não saberia o que fazer sem ele. Senti um aperto no peito. No segundo andar, caminhei pelo corredor, passando pelas portas abertas. Não me permiti olhar para dentro, porque eu não queria ver se algum deles era o quarto de Jaiden. Eu não podia ver as coisas dele. Passei direto pelo quarto de Ryder. No final do corredor, abri a porta. A estreita escadaria era pouco iluminada, e havia um cheiro envelhecido de terra que me fez lembrar de Jaiden. Segurando o corrimão, segui meu caminho para cima e cheguei ao topo da escada. A luz do sol lutava para entrar pelas janelas empoeiradas do sótão, lançando luz suficiente para que, mesmo sem as lâmpadas acesas, eu pudesse ver. Eu vi. Vi os colchões e travesseiros em pilha. Eu vi a mesa de carteado coberta de gar. Eu vi a mesa de carteado coberta de garrafas e latas de refrigerante. E lá estava o telefone de Ryder, nessa mesa. Eu vi a TV que não estava ligada. Vi o sofá. Meu coração parou e depois afundou. Como estrelas caindo do céu. Meus lábios se abriram em um arquejo suave. Eu tinha encontrado Ryder. Ele estava dormindo, a cabeça apoiada no encosto do sofá. Não estava sozinho. Minha bolsa deslizou pelo ombro e caiu no chão com um baque. Paige estava lá, enrolada no sofá ao lado dele.